Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? É interessante isso, né? Porque eu estou aqui nessas músicas que estão tocando, que vocês estão ouvindo, um astral maravilhoso. Aí a gente é obrigado a cortar porque o YouTube não permite que a gente poste alguma coisa que tenha música. Por causa de direito autoral, sei lá o que, sei lá o que. Mas tudo bem, paciência, né? As regras são essas e isso que nós temos que fazer. Muito bem. Bom dia, Simone, Cláudio, Beto, Valcir, Lisa, Lucas, Patrícia e Alexandre. Hoje nós estamos em 2, 4, 6, 8, 9. Muito bem. As pessoas devem estar com seus afazeres e vamos tocar em frente. Bem, amanhã nós vamos ter no Vida Inteligente à noite. Como é que é? Ho'oponopono. É isso? Ho'oponopono. É uma técnica jamaicana, se eu não me engano, e é muito interessante. Sempre tive curiosidade. E por coincidência, como já disse para vocês ontem, está vindo para cá o Alexander McAllister, que trabalha com isso no Rio de Janeiro, em grupos na internet, essas coisas assim. Então ele vai nos explicar o que é o Ho'oponopono, né? O que é isso. Sempre a gente tem que dar abertura para o novo, né? Permitir ao menos saber o que é isso. Então, beleza. O tema que, sem muitas delongas, né? O tema que se apresentou ontem, e você teve suas razões para ele aparecer, porque essa questão da intuição, ela vem na minha cabeça, ou então eu observo alguma coisa e me diz, é isso que nós vamos conversar. Um tipo de intuição também, certo? E apareceu a questão que nós já falamos aqui de Maia num dos programas, né? Hoje é a nossa edição 186, olha que maravilha, parece que nós começamos ontem com o interativo, né? Edição de 186, e nós vamos falar hoje nós vamos falar nas ondas da ilusão. Ilusão que a gente acha que a gente não está sujeito a isso mais, por isso e por aquilo, patati patatá, pelo deslumbramento, pelo encantamento e toda essa coisa, e aí fica mais iludido ainda e pensa que se desiludiu. É isso. Diariamente, a todo momento, aquelas pessoas que têm o mínimo de consciência, o mínimo de permissão de se aquietarem por um instante, fazendo um flashback da sua vida, do seu dia, chegarão à conclusão de que ainda continuam vivendo no mundo da ilusão e ainda se iludem com as coisas inerentes a esse estado de ser que a gente chama vida física, né? Bom dia, Lígia, tudo bom? Bom dia, Lisa, Patrícia de São Paulo, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Alexandre, Cláudio, Simone, que legal. Tá aí. Bom, vamos dar sequência então. Então, nós temos percebido aqui, e muito mais eu, porque eu fui um dos maiores iludidos dessa raça humana, digamos assim, né? Dentro da minha experiência, dentro da minha vivência, eu me iludi com muitas coisas. Me iludi primeiro por como é que é o termo apropriado? Inexperiência. Segundo, eu me iludi por causa de ingenuidade. Me iludi também por excesso de confiança. Me iludi por N razões. Me encantei por muitas filosofias, por muitas coisas. Muitos dirão que isso faz parte do aprendizado, e eu concordo, vou concordar. Mas quando a gente entra num novo caminho, qualquer que seja, a gente acha que é aquele, que a gente não se ilude mais, que a ilusão era o caminho passado. E não tem a mínima condição de perceber que você está sendo iludido de novo, você está se iludindo novamente. E por isso que eu lhes disse, depois de acreditar em tudo, quase tudo,
mas acreditar de coração, né? de boa fé. E hoje, não acreditar em nada, ou melhor, acreditar no pulsar das minhas veias, né? Eu posso ter a frieza de perceber o quanto as pessoas continuam iludidas. Nisso estou incluído também, porque ninguém me garante que eu não esteja iludido também. Óbvio, né? Nossa, eu me iludo com muitas coisas ainda. Iludo sim, iludo com acreditando em alguns seres humanos, me iludo me decepcionando com alguns seres humanos, né? Com um animal não vou me decepcionar. O que o animal pode fazer? O animal tem um instinto, né? E contra o instinto você não faz nada. E vou me decepcionando com pseudo-espiritualistas, me iludindo com isso e com aquilo, me iludindo principalmente, me iludindo não, porque eu não me iludo, né? Com os falsos abraços, com os falsos amigos, com os falsos colegas, com aquele monte de pessoas interesseiras, né? Isso eu não me iludo. Mas eu fico triste porque como semelhante atrai semelhante, eu tenho atraído, ainda bem, né? Pessoas muito queridas ao mesmo tempo, mas eu me entristeço ainda em ver que essa humanidade, quando devia estar num processo de reaproximação, de união, cada vez mais estamos no processo de cisão. Então essa história de que é assim mesmo, de que vai ser assim, isso aqui é pra mim não vale nada. Pra mim não vale nada porque, como eu digo, eu ainda estou aqui embaixo, né? Não tenho inveja nenhuma desses que acham que estão lá na frente. Nossa Senhora, falam tanta coisa bonita, tanta coisa bonita. Então, vamos tocando e vamos ver como a gente... Eu trouxe alguns textos aqui para a gente debater hoje, diversas visões sobre a ilusão, né? E nós vamos ver se a gente chega a algum consenso. Não vamos chegar tão cedo, mas que o programa, que os textos que a gente traz possa fazer com que as pessoas sejam ajudadas no seu discernimento, na sua escolha, no seu despertar. E como dizem as filosofias, eu não posso provar nada, né? Não posso provar nada, só posso ficar falando aqui. Mas eu sinto um fundo de verdade nisso. Se esses 186 programas Vida Inteligente, né? Interativo, que muito pouca gente assiste, que muita pouca gente acompanha e que muita gente assiste depois no YouTube, né? Não importa. Se dentro desse pequeno universo uma única pessoa modificar sua vida, já valeu todo o sacrifício, todo o sacro ofício, já valeu todo o trabalho. E eu tenho certeza que já valeu. Então, nisso eu não me iludo mais, né? De ficar esperando que essa situação que eu acabei de descrever para vocês mude. Só se as pessoas mudarem, aí a situação muda. Então, vamos lá. Liz Andrade, com certeza, grego, claro que somos ilusões puras, senão não estaríamos aqui, não teríamos família, etc. O que tem que ver família com ilusão e essas coisas? Liz Andrade, eu apesar de espertinha, com 47 anos, Deus, quanta ilusão ainda, caramba, ilusão boa, hein? Mas é legal você ter ilusão, né? Eu acho que é bacana a gente viver de ilusão, e eu tinha dito para vocês que eu era muito mais feliz quando eu vivia iludido, né? Nossa, o mundo da ilusão é uma maravilha, o mundo de Maia, essas coisas que a gente vê. Por isso que a gente se encanta tanto, com esses filmes, com esses desenhos, com essas histórias, com casamentos lindos, com histórias final feliz e essas coisas tudo. Por quê? Porque é o mundo da ilusão. E o mundo da ilusão é muito lindo. É muito lindo, né? A realidade dizem que é linda também, mas enquanto a gente não experienciar a realidade plena, com plena consciência, nós não vamos poder saber o que é melhor, o mundo da ilusão ou a realidade, né?
vamos ver os textos aqui para a gente compartilhar. O que eu trouxe, eu vou ler para vocês. Primeira definição do que seja a palavra ilusão. A ilusão é uma confusão dos sentidos que provoca uma distorção da percepção. A ilusão pode ser causada por razões naturais, mudança de ambiente, deformação do ambiente, mudança de clima, etc., ou artificiais, camuflagem, mimetismo, efeitos sonoros, ilusionismo, entre outros. Né? Isso nós estamos falando dentro da ciência, mas a gente pode abrir esse leque. Todos os sentidos podem ser confundidos por ilusões, mas as visuais são as mais conhecidas. Uma vez que a percepção é baseada na interpretação dos sentidos, as pessoas podem experimentar ilusões de formas diferentes. Isso, eu não estou entrando nessa questão da ilusão, aquelas ilusões maiores provocadas, né? Pelas drogas, por chás alucinógenos e por outros tipos de manifestações ilusórias, né? Tem N caminhos. Patrícia de São Paulo. Tento me desvencilhar da ilusão, mas vivi muitos anos mergulhada nela. Patrícia, você não é a única, querida. Todos nós somos nós. E quando a gente tenta sair, e a gente sai, interessante, a gente fica triste de perceber que a gente foi iludido, né? E a gente devia. É incoerente. Quando a gente sai da ilusão, a gente fica triste, porque saiu da ilusão. Puxa, que pena que era uma ilusão. Por que pena, caramba? Porque a ilusão é fantasiosa, a ilusão é aquilo que a gente cria, né? E é tudo aquilo que a gente cria ilusoriamente, se bem trabalhado, é a primeira forma de manifestação no plano físico. Sempre antes de você fazer alguma coisa, você imagina aquilo, né? Não deixa de ser uma ilusão que você está fazendo, né? Aí você traz essa ilusão e torna isso uma realidade. Mas quando a gente se frustra na nossa ilusão, quando aquilo que a gente queria não se materializou, aquela coisa linda, aí pronto, é frustração, é tristeza, é isso que eu digo. Prestes, bom dia, Prestes, tudo bem? Liz Andrade, nessa roubada eu tô fora, droga, bebida, todo mundo passou por alguma coisa. Eu fumei 40 anos, não deixa de ser uma ilusão, né? Simone, a ilusão nos causa muito sofrimento, a mente, os desejos, as frustrações, anseios, vícios. Nossa, se não causa, muita coisa. Mas como largar disso, né? Você vê que isso tudo que você... vamos ver, Simone, olha, a mente pode ser prazerosa ou não. Você faz tudo com a sua mente. Os desejos, nossa, quanto desejo gostoso, não tem? As frustrações, isso não é legal. Os nossos anseios legais, outros não. Os vícios, nossa, tem vício que é delicioso. Eu adorava fumar. Uma estupidez, mas eu adorava fumar. Aquela dopamina do cigarro me dava um bem-estar que eu nunca mais tive. Eu sinto falta da dopamina. Não substituí por nada. Desde que eu larguei de fumar, eu sou uma pessoa mais triste. Eu não sou um cara triste, mas sou mais triste. Por quê? Porque eu não tenho aquela alegria que a dopamina me dá. Substitua por outras coisas. Não é assim, cara. Você já foi viciado? Você já fez alguma coisa? Não adianta ficar falando, né? Lígia, às vezes sinto uma certa invejinha de quem vive iludido. Falou tudo agora. Porque percebo as pessoas felizes sem grandes questionamentos. Parece tão simples. Disse tudo, é isso aí. Por isso que eu digo, Lígia, que eu era muito feliz quando eu vivia iludido. Nossa, que alegria de você passar aquilo lá, você acreditar naquela coisa. E aí quando você percebe depois que você estava iludido, toda essa tua alegria se transforma numa depressão, não, numa decepção tremenda. Então vamos lá. Alexandre, em meio a tantas ilusões almaias, acabamos formando nosso conhecimento durante a caminhada. Vamos subindo os degraus, mesmo derrapando. É isso mesmo. Valcir, a ansiedade nos atrapalha, daí a mente cria ilusões de que chegamos, o real ser nos faz entender que não. A Patrícia diz que sair da ilusão requer trabalho e muita vigilância. E também uma substituição daquela sua ilusão por coisa mais prazerosa, né, Patrícia? Tem que substituir. A sua realidade tem que ser melhor e mais prazerosa do que a ilusão que você vive. Então vamos ver mais um pouquinho.
Cláudio, o pior é quando o efeito da ilusão passa, aí o bicho pega. Diz tudo, Cláudio, isso mesmo, disse tudo. Nossa, como a gente se... E olha, isso deprime, a ilusão, esse mundo da ilusão. Eu acho que tudo é ilusão, né? Tudo é ilusão. E o pior é que a maioria das quais eu me incluo, nunca deixo de me incluir, preciso dizer que eu falo aqui o que eu não sou, né? A maioria continua iludidíssima, mas cada um no seu processo, cada um no seu caminho, cada um com a sua liberdade de escolha, né? Pode continuar aí, mais para frente vocês vão me dizer. A ilusão dá um certo conforto, mas não pode criar a realidade e fazer com que o seu medo desapareça. Ela reprime o medo, por isso na superfície você se sente bem. Como o relacionamento está maravilhoso, como este homem ou esta mulher é maravilhosa. Mas por trás da ilusão, e a ilusão é tão tênue que você pode ver através dela, o coração dói, porque o coração sabe perfeitamente bem que amanhã as coisas podem ser diferentes e serão. Outro textinho pequeno. As ilusões das pessoas vão mudando. Quando são jovens, têm a ilusão do amor. Pensam que o amor talvez consiga abrir as portas de todos os mistérios. O amor abre realmente as portas, não as dos mistérios, mas as das misérias. Há outros indivíduos a quem só interessa ganhar dinheiro. Quando perguntaram a Henry Ford, ganhou mais dinheiro do que qualquer outra pessoa no mundo, agora chegou ao topo, como você se sente? Ele respondeu, completamente frustrado, porque no topo não existe nada. O que aprendi ao longo de toda a minha vida foi a subir escadas. Fui subindo na esperança de que no degrau seguinte pudesse estar a realização, mas a realização nunca se alcança. Quando as pessoas perdem as suas esperanças, ilusões e sonhos mundanos, então mudam e começam a ter esperança no crescimento espiritual, em Deus e no paraíso. Estas são as mesmas pessoas e as mesmas mentes que não aprenderam absolutamente nada, a não ser que não possua quaisquer tipos de ilusões, o que significa que já não pensa no amanhã, não conhecerá a verdade pura da existência, que apenas existe nesse momento. Não se encontrará em sintonia com o mesmo, e portanto estará sempre a afastar-se, a adiar, a ir, a caminhar. Já está na altura de perder por completo as ilusões. Ilusões mundanas, ilusões não mundanas, amor, dinheiro, iluminação. Limite-se a ser o que é, e assim terá chegado a casa. Na verdade, nunca você a deixou realmente. Esteve sempre aqui. Níveis de consciência, né? Liz Andrade diz que nós somos ilusão pura. Eu creio que você tem razão. Prestes, acho que estas felicidades que a pessoa vive quando está iludida não é felicidade real, e sim a reação à satisfação dos desejos. Mas como a gente não tem noção do que seja felicidade, Prestes, eu acho que é isso mesmo que você está falando aqui. Dos elementais, desejos vindos ainda dos elementais que foram alimentados. Eu mesmo vivo muito feliz em vários casos ilusórios. No entanto, sei hoje o que está acontecendo e vou trabalhando. Valcir, o negócio é deixar as ilusões nos largar e não nos largarmos dela. Mas é difícil. A ilusão não larga a gente. Nós é que temos que largá-la mesmo. Porque ela vai estar sempre ali, né? Porque a ilusão, eu acho que é um tipo de negócio que gosta de ser alimentado. Ou é. Se tudo é ilusão, e nós acreditamos em tudo, então nós estamos alimentando sempre cada vez mais a ilusão, fica muito mais difícil a gente se desvencilhar disso. Patrícia de São Paulo. Não, antes a Lisa, quanto maior conhecimento você adquire, menos sabe. Vero. Patrícia, podemos realizar nossos melhor em tudo, profissão, família, relacionamentos, mas com simplicidade para facilitar e chegarmos mais perto da felicidade. Mas veja quantos passos que a gente precisa, quantas coisas nós precisamos equilibrar, adquirir, ter consciência para poder finalmente deixar de ser iludido. N coisas. Lisa, isso me deixa triste, vazia. Legal, eu acho que o vazio esse triste, esse vazio, eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo da grande caminhada, né?
Quando você se decepciona com tudo, quando você não acredita mais em nada, aí você está deixando de se iludir. Está deixando de se iludir. Deixou de acreditar, deixou de se iludir. Porque acreditar não deixa de ser uma ilusão. Você acredita em coisa que você não sabe se é verdade ou não. Acreditar, crer. Crença não é ciência. Então, atentos a isso tudo. Prestes. Liz, acho que quanto mais conhecimento você adquire, mais compreende que estamos iludidos e descobrimos que existe muito mais a conhecer. E a Lisa concorda com a Patrícia. Vamos seguir adiante no texto? Tudo é tudo. O Buda, Gautama Buda, disse. Quando ele disse tudo é ilusão, ele não quis dizer que nada é real. Buda disse que tudo é ilusão, mas ele não quis dizer que nada é real. Ele quis dizer que as suas projeções mentais sobre a realidade são ilusões. As suas projeções mentais sobre a realidade são ilusões. Ele quis dizer que os elementos que formam o universo e que cada forma que nós vemos, sólida, líquida, gasosa ou plasmática, se forem pegas e vistas a nível subatômico, olha que interessante, elas não existem de fato. Portanto, tudo que vemos é uma ilusão, por causa do seu molde e de sua forma, mas não por sua essência real. Olha que bonito. E gostou, né, Lisa? Não tem jeito de não gostar. Eu já vou postar isso aqui para vocês. Já acabou o programa, já entra no Vida Inteligente. Para os poucos que conhecem as pérolas que a gente distribui aqui, o resto, fazer o quê? O que parece disse? Aqui para cima, para não quero pular. Liz, acho que quanto mais conhecimento você adquire, mais compreende que estamos iludidos e descobrimos que existe muito mais a conhecer. Essa sua consciência é muito bacana, Prestes, né? A gente saber que nem falaram no passado, que eu não lembro, foi um Patrício meu, é que é tanto, né? Só sei que nada sei, não sei quem falou isso aí, e ele não estava dando uma de gostoso, não, ele estava falando com sinceridade. Quanto ele mais sabia, ele percebia que menos, quanto ele mais estudava, percebia que menos sabia. Prestes, a tristeza vem da dor de descobrir que nossas verdades não são verdadeiras de fato. Dói quando nossos paradigmas base se quebram. É de fato sofrido, pode ter certeza. Pode ter certeza. Grava, Fernanda, bom dia. Grata grego pelas pérolas. A gente sempre traz pérolas aqui. Por isso, né, aquelas histórias todas, muitos serão chamados, poucos escolhidos, porta é estreita, toda essa coisa. Isso aí não tem nada de religioso. Isso é iniciático, é outra coisa que as pessoas não percebem, deixa para lá. Cada um no seu processo, cada um no seu caminho, sigam as vertentes que querem. Sabei que todas as coisas são assim: uma miragem, um castelo de nuvens, um sonho, uma aparição, sem essência, mas com qualidades que podem ser vistas. Sabei que todas as coisas são assim: com a lua num céu brilhante, num límpido lago refletida, porém o lago, a lua nunca se moveu. Porém, para o lago, a lua nunca se moveu. Sabei que todas as coisas são assim: são como o eco que provém da música dos sons, dos choros. Porém, esse eco não tem uma melodia. Sabei que todas as coisas são assim: tal como o mágico faz ilusões de cavalos, bois, carros e outras coisas, nada é aquilo que parece. Quem disse isso foi o Buda em Ancient Futures Learning from Ladakh. Mas o Buda daqui a pouco está compartilhado para vocês também. Lisa, a Simone é um grande choque. Prestes, Lisa, o que entristece Prestes é que nada é nosso, nada, isso faz dodói também, né? Georgette assumida, nossa senhora, olha aqui que bacana. Tá aí, ó. Georgette assumida, gostei do apelido aqui. O jeito é estudar até que a teoria vire carne. Muito bom. Patrícia de São Paulo, Grego, estou passando por uma fase parecida com a sua. Várias situações do passado vêm à minha mente, tenho que me trabalhado bastante. Posso constatar quanta ilusão vivi. Sensação de ter perdido o tempo com algo que não era produtivo.
Patrícia, a gente nunca perde tempo, Patrícia. Eu tenho essa consciência hoje, e a consciência vem com o tempo. Tudo que eu fiz, todos os caminhos que eu percorri, certos ou não, bons ou não, foram importantes para o meu grau de consciência de hoje, né? Então a gente nunca perde tempo, Patrícia. Sempre há tempo de se recuperar. Bota fé aí no seu ser e toca em frente. Valcir, parece que a nossa vida é um baita pegadinha que estão brincando conosco. Pode ser. Agora você topa brincar, você topa vir na brincadeira, não tem problema. Que legal, hoje acho que pela primeira vez aqui nós temos um pseudônimo aqui, Georgette Assumida, que legal. Não tínhamos tido aqui, tínhamos tido outros nomes que não eram próprios, mas Georgette Assumida é o primeiro. Legal, bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vindos. Vamos seguir aqui com algumas palavras aqui, algumas frases. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Quem disse isso foi Albert Einstein, que também disse o seguinte: a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. A realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. Olha só em que ele disse. A realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. A ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não pode nos dar. E quem disse isso foi um cara muito cabeça, Sigmund Freud. Valcir, parece que a nossa vida é um baita pegadinha, tá? Já tinha lido. Prestes. Ou nem me diga, Simone, o quanto já até chorei, praguejei e ainda não tenho certeza nenhuma. No entanto, cada vez sinto mais que somos um com o todo. Não precisamos de nada que nos pertença, porque somos tudo, eu acho. Boa percepção, Prestes. Lígia, a gente nasce, cresce e morre na escolinha. A morte é um rito de passagem, lá vem mais escolinha. A Georgette Assumida, adorei, uma ilusão muito persistente. Isso aí. Isso, Lígia, e vamos seguir. A ilusão é de uma fé desmedida. A ilusão é de uma fé desmedida. Quem falou isso foi Honoré de Balzac. Devemos compreender que a verdade, por pretender ser verdadeira, não passa de ilusão ou mentira. Nietzsche, já ouviram falar de Nietzsche? Olha o que ele disse. Devemos compreender que a verdade, por pretender ser verdadeira, não passa de uma ilusão ou mentira. Opa! E agora, finalizando, nós não poderíamos deixar de falar, a gente não, eu tenho por norma não falar sobre isso, mas isso é como não vou falar de nenhuma específica, nós vamos falar de um conceito da religião, né? Que não tem nada a ver com religar o homem com a sua fonte de criação, né? E sim, essa religião que subjuga as pessoas, tem um patrimônio fantástico, das instituições mais ricas do planeta. Então vamos lá. Freud define a religião como uma ilusão, consistindo em certos dogmas. Por que eu peguei esse texto aqui para mostrar para vocês? Porque não tem um de nós, muitos, a maioria de nós aqui pende para alguma religião. Desde o começo, como eu disse, a gente não tinha livre-arbítrio nenhum, ou tinha, mas não podia usar, porque a gente não falava, a gente era pequeno e toda essa coisa, foram nos metendo o treco na cabeça. E botava você, batizava você, crismava você, fazia tudo com você. Não podia fazer nada, você era impotente. Então nos meteram um monte de coisa na cabeça. Então hoje, muito pouca gente não tem uma religião. E uma das maiores ilusões é realmente essa. Uma das maiores religiões, das ilusões é realmente essa. E Freud define a religião como uma ilusão, consistindo em certos dogmas, afirmações sobre fatos e condições da realidade externa e interna, que dizem algo que não foi descoberto e afirmam que se deve dar-lhes credibilidade. Né? Conceitos religiosos são transmitidos em 3 formas e assim reivindicam nossa crença. Em primeiro lugar, porque os nossos antepassados primitivos já acreditavam neles. Em segundo lugar, porque possuímos provas que foram entregues até nós desde a antiguidade.
E, em terceiro lugar, porque é proibido levantar a questão de sua autenticidade em tudo. Psicologicamente falando, essas crenças apresentam o fenômeno da realização do desejo. Desejos que são as realizações dos desejos mais antigos, mais fortes e mais urgentes da humanidade. Entre eles estão a necessidade de agarrar-se à existência do Pai, o prolongamento da existência terrena por uma vida futura e da imortalidade da alma humana. Para diferenciar entre uma ilusão e um erro, Freud enumera as crenças científicas, tais como a crença de Aristóteles, de que os parasitas se desenvolvem no esterco. Como um erro mais afirmativa feito por alguns nacionalistas, de que a raça indo-germânica é a única capaz de civilização. É uma ilusão simplesmente por causa do desejo envolvido. Isso dito de uma forma mais explícita, o que é característico das ilusões é que elas são derivadas de desejos humanos. Viu que nós falamos hoje aqui na nossa conversa? Ele acrescenta, porém, que ilusões não precisam necessariamente ser falsas. Ele dá o exemplo de uma menina de classe média ter a ilusão de que um príncipe vai se casar com ela. Enquanto isso é improvável, não é impossível. O fato de que baseia-se em seus desejos é o que faz com que seja uma ilusão. Grande Freud, né? Hein? Grande Nietzsche, grande Freud. Então nós estamos aqui cheios de mestres aqui, entre nós também próprios, né? Mestres, a maioria de nós iludidos, mas tendo consciência disso e querendo sair dessa ilusão para vir para a realidade, apesar de que diz que a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente, como disse Albert Einstein, mas é isso. O importante é a gente estar debatendo assuntos que a gente não consegue debater nas nossas conversinhas de mesa, naquele besterol danado, naquelas novelas aí que meu apartamento é pequeno, aí sou obrigado a ficar pelos ambientes assim, eu fico obrigado a ouvir o histerismo daquelas coisas lá que estão discutindo ali nessa novela, que está todo mundo ligado. Que coisa, isso. Então, mas cada um faz o que quer, né? Então é isso. Aqui pelo menos nós temos um lugar onde a gente pode trocar esse tipo de ideia, né? Pode dizer, olha aqui, a Lígia, meu príncipe encantado virou um sapo magrelo, chato, fanático religioso. Aí. Mas isso, Lígia, você sabe, você sabe mais do que eu, né? Ou como diz o Jorge, olha, ô Jorgette, assumida, cadê? Tá aí, né? Como diz o Jorge, cada um tem um companheiro que precisa, né? Precisa tirar um aprendizado disso e precisamos ter a convicção disso, compreender isso. Não simplesmente aceitar porque o Jorge falou, eu falei, Zé falou. Né? Não, por que eu tenho um companheiro que precisa? Será? Deixa eu ver se é possível. Eu preciso de um cara assim? Não, mas um cara assim faz com que eu tenha reações. Se o cara não fosse assim, eu seria um bunda mole ou uma bunda mole? Seria assim, não teria reações? Eu preciso de alguém que me provoque reações. Eu sou uma pessoa muito passiva, então é interessante esse aspecto. Pensa a respeito, cada um tem o companheiro que precisa, como disse nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio, né? Bom, Prestes, tive sorte nesse sentido de religiões, fui criado por minha mãe espírita, minha avó católica e meu avô ateu total e convicto. Como até hoje ele diz, a filosofia era uma constante em casa. Isso fez com que eu procurasse muitas religiões e escolas. É isso aí, né? No fim, o embate entre as doutrinas me fez pensar que algo estava muito errado na lógica. Lisa Andrade, joga sal nele, Lígia, melhora. O que é isso? Que maldade. Georgette aqui diz que complicado, todo companheiro é espelho, me ferrei. Lígia, bota reação nisso. Não me incentive, Lisa. Não, então tá legal. Beleza. Muito obrigado então àqueles que hoje atenderam ao chamado. Interessante, né? A gente falou de ilusão, de um tema tão importante hoje, vai saber por quais motivos, né? Pouca gente participou. Será que o nosso programa é uma ilusão? Simone, a televisão é muito educativa. Quando alguém a liga, eu vou para outra sala e leio um livro. Não lembro de quem é essa frase.
E Lisa diz que somos bons. Lucas, pelo menos sabemos que estamos iludidos e vivendo nessa realidade de ilusões. Beleza, é isso mesmo, nós temos consciência disso. Creio, acredito, né? Apesar de que nem todos têm. Valcir, só sei que estar aqui participando desse mundo é fantástico, adoro viver. Sem dúvida, claro que é. Oh, Presta, a Leung está mandando um beijo, retribua para a Leung, tá? E na semana que vem, diga para ela, não essa semana, semana que vem tem Jorge Antônio Ouro. O tema sim, já estamos sabendo, eu já tinha falado, vamos falar sobre solidão. Patrícia de São Paulo, na minha próxima folga de trabalho eu participo, agradeço a todos, bem-vinda sempre, Patrícia, sua contribuição é importantíssima. Prestes, ela disse que mesmo que não esteja na sala, está ouvindo aqui comigo, beleza, então, bom dia Fernanda, Simone, Minoro, Cláudio, Beto, Valcir, Prestes, Liz Andrade, Lígia, Evandro Luiz, Lucas, Patrícia de São Paulo, Georgette Assumida e Schnuck de sei lá o quê. Foi muito bom estarmos juntos, aprendi bastante, pudemos trocar muita ideia. Daqui a pouco eu posto o texto para vocês aqui na comunidade Vida Inteligente, tá? Um fraterno abraço, um feliz sempre. Me desculpem muitas vezes, porque como tem esse ato entre... Eu espero aqui um pouquinho antes de desligar, mas muitas vezes dá a impressão de que eu desligo na cara de vocês. Não, é que tem uma diferença de... Sei lá como é... Fala de novo aí como é que é o nome desse troço aí, pô. É um tempo entre o que eu transmito aqui e o que chega para vocês. Então muitas vezes eu desligo antes e para vocês aparece bruscamente que eu cortei. Mas isso, se você ver na fita, no vídeo depois, não tem nada disso, tá? Então é delay. Obrigado, Cláudio, de novo. Essas palavras americanas que me endoidecem aqui, e me doem. Obrigado, Claudião. Um bom dia para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até já.